Vamos lá, para começar o nosso estudo de hoje, nós vamos estudar sobre a mulher, Miguel e o dragão, Apocalipse capítulo 12. E antes da gente começar o estudo do assunto de hoje, nós vamos fazer uma oração, e eu vou convidar a Evelyn para poder estar fazendo essa oração aqui conosco. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos mais um dia que o Senhor nos concedeste até o presente momento, um sábado, Senhor, deleitoso. Para muitos, a semana foi tensa, foi difícil, mas aqui estamos, Senhor, em uma bênção do descanso que o Senhor nos dá. Que essa reunião seja maravilhosa e que possamos aprender muito da Tua palavra, Senhor. Dirige essa reunião e repreende toda tentativa e estratégia maligna para tirar o nosso foco e para atrapalhar o andamento da reunião. No mais, te pedimos um sábado na Tua presença e que nós possamos estar remidos por Ti. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, a todos nós que estamos aqui hoje, né, estudando. Apocalipse capítulo 12, ele é cheio de símbolos, tá? E aí nós vamos estudar aqui os três personagens mais destacados em Apocalipse capítulo 12, que é a mulher, Miguel e o dragão. Por trás de Apocalipse 12 vem narrando uma história que aconteceu ao longo do tempo. E nós vamos ver como a igreja de Deus veio se mantendo dentro de Apocalipse capítulo 12. Eu peço a você que está aqui conosco, se você tiver alguma pergunta para fazer, basta só você mostrar o sinalzinho da mão e a gente vai estar liberando para você fazer pergunta ou então para você tecer algum comentário, ajudando aqui no conhecimento do assunto que nós vamos estar estudando, tá? E também, se você quiser comentar, você pode estar levantando a mãozinha para poder estar comentando também. Tudo aqui, nós estamos juntos aprendendo, né? E é sempre bom agregar mais conhecimento. Então, no início do nosso estudo, nós vamos começar aqui com o primeiro personagem, que é Miguel. Miguel aparece em Apocalipse capítulo 12, e nós precisamos saber quem é esse personagem para a gente poder entender o papel dele, né? O papel dele em Apocalipse capítulo 12, quem é ele, e quando a gente ouve falar sobre Miguel, a gente ouve muitas explicações sobre Miguel. O nome Arcanjo Miguel aparece 5 vezes na Bíblia, e como em Daniel capítulo 10, verso 13, ele aparece como príncipe. Em Daniel capítulo 10, verso 21, ele aparece também como príncipe. Em Daniel capítulo 12, verso 1, ele aparece como grande príncipe, né? E Judas 9, ele aparece como arcanjo. E em Apocalipse capítulo 12, que é o livro que a gente está estudando, verso 7, ele aparece como combatente contra Satanás e seus anjos. Quem é o arcanjo Miguel? Num breve estudo que nós fizemos aqui, vamos começar tentando decifrar primeiro a palavra anjo, né? Porque ele é chamado de arcanjo, né? A palavra portuguesa anjo possui origem no latim angelus, que por sua vez deriva-se do grego angelos. No idioma hebraico temos malak, ou seja, a palavra anjo, né, que é a palavra portuguesa que nós temos, ela vem do latim, que é angelus, e do grego, que é anjo, angelos, né? Mas essa palavra no grego é uma tradução também do hebraico. Em hebraico, a palavra anjo era malak. E o que significava malak? Significava mensageiro, aquele que portava uma mensagem, para designar a ideia e o ofício de mensageiro. Então, a anjo, quando a gente fala sobre anjo, a gente está chamando ele é o mensageiro do Senhor. Ele vem com uma mensagem, portando uma mensagem para poder trazer ao povo de Deus. São ministros de Deus que vêm com uma mensagem, enviados por Deus para poder trazer a mensagem. E isso pode ser, Deus pode, na Bíblia nós temos Deus chamando até João Batista de anjo, né? Temos o próprio anjo Gabriel, que é uma criatura de Deus também, que é chamado de anjo, e temos agora Arcanjo Miguel. E quem é esse Arcanjo Miguel? A palavra arque é um radical grego. Arque quer dizer chefe, o maior, o superior. É uma procedência de superioridade, ou seja, arque-anjo, quer dizer, aquele que está acima,
dos anjos, aquele que é superior aos anjos, que é o superior dos mensageiros, aquele que está acima daqueles que eram designados para este ofício, né? Só Jesus e Miguel é chamado na Bíblia como príncipe de exército dos anjos. Só Jesus e Miguel é chamado de príncipe dos anjos, ou o Senhor dos exércitos. Pode ver lá em Atos capítulo 5, verso 31. Deus, porém, com sua destra, exaltou a príncipe e salvador. Está falando sobre Jesus, né, em Atos, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Miguel, a maioria das denominações cristãs entende que o nome deverá ser traduzido em forma inquisitiva, tal como, quem é como Deus? Tipo uma pergunta, né? O nome Miguel, o significado do nome Miguel, algumas pessoas entendem que deve ser feito como uma forma inquisitiva. Quem é como Deus? Ou quem é semelhante a Deus? Outros defendem que seja uma afirmação, aquele que é como Deus, argumentando que o sufixo el, que significa Deus, é usado em outros nomes bíblicos em forma de afirmação, tal como Daniel, que significa meu juiz é Deus, ou Emanuel, que é Deus conosco, né? Conosco está Deus. Tem uma outra expressão hebraica que só é usada para seres celestiais e foi empregada tanto para Jesus como para Miguel, que é grançar. Lá em Daniel capítulo 12, verso 7, Miguel é chamado de o grande príncipe. Essa expressão em hebraico é grançar, né? Grançar é sigla hebraica para príncipe. É sigla hebraica para príncipe. Não é uma palavra, mas sim um acrônimo. SAR, Sua Alteza Real, Príncipe. Esta sigla só foi usada na Bíblia para dois seres espirituais, Jesus e Miguel. Daniel 12, verso 1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, né, o grande sábio. E em Isaías, capítulo 9, verso 6, se referindo a Jesus, se fala assim, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, quer dizer, Shalom. Com tais atributos e tantos outros, podemos afirmar que Miguel é um dos nomes dados a Jesus. Diante de algumas abordagens que nós passamos aqui para vocês, nós podemos afirmar que Miguel é um nome dado, é mais um nome dado a Jesus. Antes de eu passar o próximo vídeo, que ele vai fazer uma explicação melhor sobre Miguel, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de poder dar uma contribuição ainda mais falando sobre Miguel, se tem mais alguma coisa a acrescentar antes de eu passar para o próximo vídeo. Passar um vídeo aqui para vocês que vai dar uma informação mais ampla sobre Miguel. Eu gostaria de fazer um acréscimo, um adendo, na verdade, ao que já foi muito bem explanado aqui. Miguel é, na verdade, um dos muitos títulos de Cristo. E, como Miguel, nós temos evidências a partir do que já foi apresentado e a partir de outros textos que vão dialogar de uma forma mais indireta, mas no mesmo contexto do que já foi apresentado aqui, no sentido de que Cristo, ao assumir essa forma essa revelação, na verdade, porque nós temos evidências em João 1,18, em que é dito que ninguém jamais viu a Deus, né? Aí nós temos Colossenses, nós temos o livro de Hebreus, que vai tratar de uma forma muito expressiva a questão da divindade de Cristo, onde ele, Jesus, ele assume uma forma, ele se revela entre os seres criados. E aqui ele vem para resgatar a humanidade assumindo a forma humana. Exato. Ele é Deus entre nós, ele se torna um de nós.
não igual a nós, mas semelhante a nós. Foi afetado pela realidade do pecado, mas não contaminado pelo pecado, né? Mas o grande ponto aqui é que nós temos Deus assumindo a forma humana, Deus feito homem. Só que antes dessa última manifestação de Cristo, no sentido de revelar-se assumindo uma forma como Deus, Deus assumindo uma forma, antes disso, ele tinha a sua manifestação na forma de um arcanjo, na forma de um anjo, né? E desta forma é que a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, ele tem aquela famosa realidade de uma batalha que já conhecemos e que, inclusive, está documentada no capítulo 12 de Apocalipse, em que ele tem um conflito com um dos principais anjos, o anjo que ocupava na classe dos anjos, ele tinha a principal hierarquia, né? O Lúcifer. E ao tentar ser igual a Cristo, no sentido de entrar e sair do contexto da divindade, de ter conselhos com Deus, tratar de planos que só cabem à divindade, Lúcifer, ao ver Jesus, que tinha uma forma física revelada, e que, do ponto de vista de revelação física, não era diferente de outros seres, entretanto, ele não deixou de ser Deus por assumir uma forma, apesar de ter uma forma, ele continuou sendo Deus, nunca deixou de ser Deus. E como Deus, assumindo uma forma revelada, ele entrava e saía do contexto da divindade, e Lúcifer desejou isso também. Entretanto, Lúcifer é criatura. E nesse contexto é que há, então, esse drama do grande conflito, né, resultando na expulsão de Satanás dos céus com a terça parte dos anjos. E hoje nós vivemos, infelizmente, essa realidade do conflito, mas, graças a Deus, com o preço do resgate pago por meio de Jesus Cristo. Mas Amém. a suma de tudo isso aqui é que Jesus, ele sai do conforto da divindade, do seio da divindade ali relacional, e passa a relacionar-se assumindo uma forma entre os seres criados, no primeiro momento os anjos, né? Depois entre nós, assumindo a forma humana. Então esse tema relacionado com Miguel, o arcanjo Miguel, ele é muito interessante e mostra para nós de uma forma muito profunda o quanto Deus, além de criar seres, também relaciona-se com seus seres, né? Na criação ele fazia isso. Relacionava-se com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Então nós temos um Deus que é o nosso Criador, mas é também um Deus presente. E isso faz muita diferença no sentido daquilo que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Esse cenário de conflito, de dificuldades que nós temos, a lição do trimestre tem falado muito sobre essa questão do crisol. E nós temos nessa pessoa de Miguel um Deus pessoal que vem estar conosco, e você disse um texto interessante de Isaías, Cláudia, Deus conosco, né? Ele de fato é o Deus conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Watson? Pegando esses dois ganchos de vocês aí, a maior dificuldade hoje para que as pessoas consigam interpretar o entendimento daquilo que é pronunciado não apenas lá no livro do Apocalipse, como também no livro de Daniel, quando ressalta Jesus como Miguel, é fazer entender as pessoas chegarem a compreender de que como pode um ser humano ser Deus. Joelso fez uma colocação muito interessante de que ele se fez carne, e é o que o texto bíblico diz, e habitou no meio de nós. Para a raça humana caída, fazer entender de que um Deus que é puro, santo, que é eterno, vem habitar no meio de pessoas pecadoras e pecaminosas, e agora vai para uma cruz e lá é morto. Para as pessoas entenderem esse plano de salvação,
é muito complicado, porque nós estamos vivendo hoje em um contexto de muitas crenças religiosas. E as crenças religiosas, elas têm levado as pessoas a fazer interpretações ou até mesmo criações de ações de deuses. E isso é uma demonstração que lá na Grécia, né, os gregos, eles eram apaixonados para criar novos deuses. E por isso que hoje nós encontramos uma tremenda dificuldade, porque as pessoas podem até falar assim, não, Jesus é meu Deus. Mas fazer elas entenderem de que esse Jesus que ela está falando que é Deus dela, como também é nosso, veio, se tornou carne, habitou no meio de nós e depois morreu e ressuscitou, já é um outro contexto. Entende? Então, assim, é por isso que quando você colocou, Cláudia, de que Jesus está acima de todos os anjos, porque ele é o Criador. Né? Os outros anjos foram criados. Nós não sabemos de que forma eles foram criados. Se foi a forma no falar, como Deus criou boa parte das coisas na Terra, né? Exceto o homem, que foi criado com as suas próprias mãos, os demais foram tudo feito da forma falativa, né? Deus falava e as coisas aconteciam. Possivelmente os anjos podem também ter essa mesma característica de que Deus os criou desta forma, mas nós não sabemos, né? Então, Jesus, na verdade, não é um anjo criado. E um dos contextos que hoje a religião, né, respeitando a crença de cada um, os testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus está abaixo de Deus. Quando, na verdade, a Bíblia diz que todos os três têm a mesma potencialidade e igualdade de poderes e de ações. Né? Então, a gente já viu aquele filme, O Alto da Compadecida. Né? Pede à mãe que o filho atende. Então, assim, esse contexto termina tirando qualquer situação de fazer as pessoas compreenderem que Jesus, esse Miguel, é o mesmo Deus eterno que veio, morreu, mas ressuscitou e voltou para o lugar dele, aonde ele não deveria ter saído, mas saiu porque nos ama. Então, assim, é muito complicado as pessoas compreenderem o nome e a identidade de Jesus como Miguel. Muito obrigado, Watson. É importante salientar uma coisa. A palavra anjo não é uma exclusividade só para os espíritos ministradores, para me poder se referir aos anjos do céu, né? Não é uma referência só aos espíritos ministradores, seres criados por Deus celestiais. Como a gente já falou aqui, a palavra anjo foi usada para seres humanos, foi usada para os espíritos ministradores que Deus criou, como os anjos, né? E também foi usada para Jesus, quando Deus fala, o anjo da minha face. Todas as pessoas protestantes concordam que quando Deus fala o anjo da minha face, está falando sobre Jesus. Mas quando a gente fala que Miguel era Jesus, eles falam, você está reduzindo Jesus a um anjo. Uma vez eu até falei com um pastor da Igreja Batista, quando eu falei para ele que Miguel era Jesus, né? Mas que a gente acredita que Jesus é Deus, e acredita que Miguel é só mais um outro nome dado a Jesus. Você está reduzindo Jesus a um anjo? Eu falei, não. Quem para você é o anjo da minha face, que Deus fala lá na Bíblia? Ele falou assim, assim, nesse caso aí é Jesus. Todos eles entendem que quando Deus fala do anjo da minha face, está se falando de Jesus. Mas quando fala sobre Miguel, eles falam que a gente está reduzindo Jesus a um anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro, entendeu? Não quer dizer que é um ser criado. A palavra anjo é mensageiro. Só isso. A palavra anjo significa mensageiro, portador da mensagem. Então, quando Deus fala o anjo da minha face, ele está falando o mensageiro que me assiste diante de mim. É Jesus. Quando Miguel, arcanjo, Miguel é que Cristo está acima de todos aqueles mensageiros. É aquele que é o chefe. A palavra arco que nós estudamos é aquele que está acima, aquele que é o chefe, aquele que é o superior de todos os mensageiros. Então, quem é o superior? Aquele o anjo que assiste diante da face de Deus, que é Jesus, entendeu? É aquele que representa Deus. E como o Joelson bem falou aqui, sobre Jesus, que ele se fez homem para poder se fazer conhecido como Deus,
e habitar entre nós, nós vamos ver agora um vídeo onde um pastor Adriano, né, em poucos minutos, ele faz uma bela explicação também sobre essa questão de Miguel, né, ele ser considerado Jesus. Então, eu peço a você que fique atento aqui, vou soltar o vídeo. Vou perguntar a vocês se vocês estão ouvindo, porque eu botei aqui para ouvir, né, mas deixa eu ver só aqui. No capítulo 12... Vocês ouviram aí? Tá dando para todo mundo ouvir? Tá, Joelson? Eu dei um pausa aqui. Tá dando para ouvir? Está. Então, pronto. Vou soltar o vídeo, viu? De Apocalipse aparece um personagem misterioso, seu nome Arcanjo Miguel. Quem é ele? O que ele faz? O que ele representa? Fique até o final e descubra mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e receba toda semana um vídeo novo, um segredo revelado. E hoje o segredo é: quem é o Arcanjo Miguel? O Arcanjo Miguel aparece em alguns livros da Bíblia. Ele aparece no livro de Daniel, aparece na Epístola de Judas e também você encontra ele, o nome Arcanjo Miguel, no livro do Apocalipse, lá no capítulo 12. Quem seria ele? O que ele faz? O que ele representa? Vamos a algumas possíveis interpretações. No livro de Daniel, você vai encontrar no capítulo 12 o Arcanjo Miguel aparecendo em um confronto, em uma batalha. O mesmo acontece quando você vai na Epístola de Judas. Lá no verso 9, você vai ver o Arcanjo Miguel contendendo com Satanás. No capítulo 12 de Apocalipse há uma batalha, uma guerra. Você vai ver Miguel guerreando contra o dragão e os seus anjos. E Miguel é o vencedor. Vamos analisar o nome, Arcanjo Miguel. Arcanjo representa, significa arco-anjo, ou seja, acima dos anjos. Quem estaria acima dos anjos? No hebraico, Miguel significa uma pergunta, ou seja, quem é maior que Deus? Ou quem é semelhante que Deus? Você teria uma resposta para isso? O nome Miguel é uma pergunta retórica, ou seja, é uma resposta muito clara. Quem é maior que Deus? O próprio Deus. Arcanjo é uma espécie de anjo, podemos dizer assim, é uma função superior que os anjos. Então, arcanjo, que está acima dos anjos, mais a palavra Miguel, o nome Miguel, que é quem maior que Deus, deduzimos então que é o próprio Deus. Mas como assim? O Arcanjo Miguel é o Deus? Espera aí, vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Vamos descobrir então de uma outra maneira quem é o Arcanjo Miguel. Lembrando que na Bíblia aparece apenas o Arcanjo Miguel, não vários arcanjos, então é um ser só. Seria o Arcanjo Miguel o próprio Deus? Vamos pensar um pouquinho. Os anjos foram os primeiros seres criados por Deus. Deus é um ser totalmente santo e não existe outro ser semelhante a ele. Então, quando ele cria os anjos, um ser inferior a ele, Deus não conseguiria ter comunicação perfeita com os anjos. Então, nós podemos dizer que Deus se esvaziou ao nível dos anjos para poder ter comunhão ou comunicação perfeita com os seus seres criados. O mesmo aconteceu quando ele criou a mim e a você, seres inferiores. Ele se esvazia ao nível de homem, para então saber o que nós sentimos e o que nós precisamos e necessitamos. Então podemos dizer que o Arcanjo Miguel é Deus se revestindo da armadura, da roupa de um anjo. Mas o que a Bíblia diz sobre o Arcanjo Miguel? Paulo, na sua carta de 1 Tessalonicenses, ele diz que na volta do Senhor Jesus vai se ouvir uma voz do arcanjo e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ouvindo a voz desse arcanjo. Em 1 Coríntios, Paulo também repete isso, repete essa informação. No capítulo 15, lá por volta do verso 53, você vai encontrar ele falando que no retorno do Senhor Jesus vai ser ouvida a voz do arcanjo. E os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós, os vivos, seremos transformados mediante a voz do arcanjo. Que voz é essa? Quem é esse arcanjo que vai falar e os mortos então vão ressuscitar e os vivos serão transformados? O próprio Jesus diz o seguinte no livro de João. Acompanhe comigo. Capítulo 5, verso 26.
Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha, gente, o arcanjo Miguel, aquele que vai falar, e os mortos vão ressuscitar, e os vivos serão transformados, o próprio Jesus disse que ele que vai falar naquele dia. Então, o arcanjo Miguel é o próprio Jesus, revestido em roupa de anjos, ou em armadura de anjo. Toda vez que aparece o arcanjo Miguel, ele está em batalha. Ele está em batalha com Satanás e seus anjos. E isso aparece no capítulo 12, e em Daniel capítulo 12, e em Judas no verso 9. Então podemos concluir que o arcanjo Miguel é a pessoa de Jesus, quando está batalhando com os seus anjos. Olha que coisa linda! Jesus, para entender o que os anjos sentem e viver as lutas dos anjos, ele se rebaixa ao nível dos anjos. Agora Jesus ele vai mais longe para compreender a minha dor e saber o que eu passo e o que eu necessito. Ele se esvazia de Deus, se esvazia de arcanjo e agora se torna um homem, um servo, para sentir o que eu sinto, para saber o que eu necessito. E o mais lindo da história é que hoje no céu, Jesus não está em forma de anjo, Jesus está em forma de homem, intercedendo por mim e por você. Gostou de mais um Segredo Revelado? Então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like. Prontinho, vocês entenderam aí? Ficou fácil a compreensão? Bem abordado, né? Deu para entender bastante? Alguém tem alguma coisa a comentar sobre essa questão aí de Miguel? Ficou alguma dúvida? Manda depois no grupo que meu celular bugou aqui, eu não consegui assistir nada. Oh, que pena, não consegui, eu vou mandar no grupo então, tá bom? Tá bom. E os demais, todos ouviram? Patrício, Gabriela, Nila, Juliana Santana, Kemuel, Ariane, Watson, todos conseguiram ouvir aí? Bem, a explicação que foi dada? Espero que sim. Então, hoje nós aprendemos aqui sobre Miguel, né? Foi feito um esboço muito bom sobre Miguel aqui, né? Eu espero que todos vocês tenham compreendido. Se tem alguma dúvida sobre o assunto que foi abordado aqui, sobre quem é Miguel, é só mostrar o sinalzinho da mão e fazer a pergunta. Se a gente souber, a gente responde. Se não souber, a gente vai estudar para poder estar te respondendo no próximo estudo. Tem mais alguma coisa para falar, Watson ou Joelson? Ou a gente já pode passar para o próximo? Por mim, tranquilo, pode passar para o próximo. Pode passar. Então, prontinho, vamos passar para o próximo assunto. A gente já viu sobre Miguel, agora a gente vai ver sobre o dragão, tá? Lembra que a gente tem que estudar primeiro um pouquinho sobre cada um desses personagens que aparecem em Apocalipse 12, para a gente entender a missão e o trabalho de cada um deles, né? E agora a gente vai ver sobre o dragão, que também aparece, esse dragão vermelho que aparece, cai em Apocalipse 12, um dragão com 7 cabeças, né? A quem representa o dragão vermelho de Apocalipse 12, verso 9? Quem é que ele representa? Em Apocalipse 12, verso 3, diz assim: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças. Atenta para as características que esse dragão tinha. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças tinha 7 diademas. Olha, sobre as suas cabeças tinha 7 diademas. Ou seja, tinha 7 coroas, né? Então, nós temos um dragão vermelho, né? Que tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre a sua cabeça, não é sobre os chifres, tá bom? É sobre a sua cabeça havia 7 coroas. Apocalipse 12, verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha, aqui já vai falando que o grande dragão, quem é o grande dragão? Satanás. Satanás é o grande dragão. As 7 cabeças seriam os 7 impérios que se levantariam ao comando de Satanás contra o povo de Deus durante as eras,
Esses 7 impérios, nós vamos ver um pouquinho sobre eles, né? Lá em Daniel, né? E seguindo a sequência, em Apocalipse, nós vamos falar sobre esses 7 impérios. Vamos desmiuçá-los mais para frente em outros capítulos de Apocalipse, mas, por enquanto, nós vamos desvendar esses 7 impérios. Note que os diademas estão sobre as cabeças, não sobre os chifres. Quando você for ler lá em Apocalipse capítulo 13, você vai perceber a diferença, porque as coroas que você vê aqui em Apocalipse 12 não estão mais sobre as cabeças do dragão, está sobre os chifres, tá? E aí você vai entender o motivo. Porque aqui essas coroas sobre esses sete cabeças representa que eram 7 monarquias, que eram sistemas monárquicos, né? Eram reis, reinos, liderados por reis, né? Então, 7 cabeças seriam os 7 impérios que se levantariam ao comando de Satanás contra o povo de Deus durante as eras. Os 10 chifres, Apocalipse capítulo 12, verso 3, são os 10 reinos que surgiram na desintegração de Roma pagã, entendeu? Na desintegração de Roma pagã, surgiram esses 10 chifres. Você vai ver sobre isso lá em Daniel capítulo 7, verso 24 e 25. Antes da gente passar para o próximo assunto, Joelso, Watson, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o dragão vermelho? Sobre o Só simbolismo? apontar que nós temos na figura do dragão um elemento de continuidade daquilo que acontece no céu no tocante ao ataque ou ataques à lei de Deus, ao caráter de Deus. Esse conflito inicia-se lá a partir do desejo de assumir prerrogativas que são atributos únicos e exclusivos da divindade. Então, Lúcifer, ele tenta assumir para si esses atributos de divindade, quando, na verdade, ele é criatura. E aqui, no contexto do planeta Terra, nós temos o capítulo 12 de Apocalipse como centro, ou um dos capítulos que se posiciona no centro do grande conflito, né? Você tem, a partir o verso 19, mais ou menos, do capítulo 11 de Apocalipse, seguindo pelo capítulo 12, 13 e 14, esses capítulos aí já mencionados, eles compõem o centro de Apocalipse, né? Que é a questão do conflito. E as nossas doutrinas, ou o propósito da igreja, ele está desenhado exatamente nesse viés aqui, né? Desses capítulos. E é exatamente nessa moldura de conflito que nós temos a figura do dragão, iniciando aqui, na realidade do nosso planeta, esse elemento de continuidade no tocante à perseguição. Ele persegue a mulher, nós vamos falar sobre a mulher logo mais à frente, mas o que é de se destacar aqui na figura do dragão é que ele inicia um conflito, né? Ele não tem mais espaço no céu porque foi expulso de lá, mas os elementos que ocasionaram na sua expulsão do céu, eles são implementados agora nessa nova realidade do nosso planeta. E aqui nós temos a oportunidade, uma vez conhecendo a realidade do conflito, dos dois lados do conflito, de nos posicionarmos de um lado ou de outro. E não há neutralidade nesse contexto, nesse cenário. Ou nos posicionamos ao lado de Miguel, ou assumimos para desonra e resultado final de perda eterna e morte eterna, posição ao lado de
Satanás e seus anjos, né? Então, são momentos assim extremamente importantes apresentados aqui no capítulo 12 de Apocalipse, porque nós temos uma constatação de que o conflito existe, mas também temos advertências e, além dessas advertências, nós temos também a questão relacionada com as características daqueles que compõem o exército de Miguel, né? Você tem no verso 17, por exemplo, a gente não vai ler agora, mas o verso 17 é interessante, no sentido de que sejamos identificados ou identifiquemos, né, dependendo da situação, quem é o povo de Deus e de qual das duas classes nós devemos fazer parte, né? Então, o verso 17 do capítulo 12, ele é a chave para nos posicionarmos de uma forma extremamente estratégica e muito bem definida a favor de Deus, no tocante a esse conflito iniciado pelo dragão, com essas 7 cabeças e 10 chifres, né? Ele tem um sistema a seu favor e muito bem elaborado, e que ele se desenrola a partir do capítulo 12 para os capítulos 13, 14 e daí por diante, até o final do livro, esse sistema, né, chamado de crenças fundamentadas em mitos, né? O homem, na verdade, ele adere à realidade do conflito a partir das suas convicções. E Satanás trabalha exatamente em cima das convicções do homem, né? Então, é muito importante conhecermos essa realidade do conflito e conhecermos o papel e os propósitos do nosso príncipe Miguel, para que as nossas convicções não sejam fundamentadas em mitos, mas fundamentadas no assim diz o Senhor. Amém. Obrigada, Joelson. Ô, Joelson, você não acha interessante que essa simbologia do dragão nos remete ao Leviatã, de Isaías 27, verso 1, e também a serpente lá do Jardim do Éden, que Apocalipse 12, verso 9 fala, e foi precipitado o grande dragão, fazendo uma referência ao Leviatã, né? A antiga serpente faz uma outra uma referência a Satanás, que se personificava na forma de uma serpente lá no Jardim do Éden, né? O diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E em Isaías 27, verso 1, fala, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada o grande e forte dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar, que o próprio Senhor vai destruir esse dragão, né? E o que esse dragão, como você bem falou, esse sistema de coisas que esse dragão levantou, sistema de intrigas e um confronto direto com o reino de Deus, começou lá no Jardim do Éden, né? Em relação aos seres humanos, que nós já tínhamos começado desde lá do céu, né? Outras leis de Deus. E a mentira sinuosa que ele levantou lá foi que o homem poderia ser igual a Deus, né? E que, de certo, o homem não morreria. Então, começa a primeira mentira lá, levantada, que deu origem ao paganismo, entendeu? O espiritualismo, né? Que é a imortalidade da alma e o ser humano ser igual a Deus. E esse sistema religioso, apostatado, espiritualista, é a representação desse dragão, que foi um dos grandes modelos de perseguição ao povo de Deus durante as eras lá, através das religiões cananitas e todas essas outras religiões pagãs que perseguiram o povo de Deus, né? Com a contrafação, com o erro, com o misticismo, né? Que eram levantadas pelas bandeiras desses reinos que perseguiram também o povo de Deus, né? E é engraçado que a gente percebe que esse sistema ele ainda está pendente até hoje, né? E continua sendo usado para poder tentar, como fala, levar ao engano e ao erro, né? E aqui em Isaías 27 diz que o próprio Senhor destruirá esse monstro. Evelyn. Evelyn? Eu me distraí um pouquinho. Eu não sei se você estava falando referente à serpente do Éden, o dragão, era sobre isso mesmo?
Sim, eu estava fazendo mostrando a simbologia, né, entre a serpente do Éden e o Leviatã, e termina aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 9. Está falando aí, Evelyn? Acho que está com problema seu microfone, Evelyn. Desliga isso aqui, Anne. A caixa aqui deu bug. Tira essa caixa daqui. A caixa aqui deu bug. Vou desconectar. Sim, eu estou tirando. Desculpa, Cláudia. A caixa aqui que tinha conectado bugou. Você estava falando em referente ao quê? Eu estava falando que esse dragão, né, como o Apocalipse capítulo 12, verso 9, bem explica, ele remete a gente para o Leviatã, né, que a gente vê lá em Isaías 27, verso 1, e para a antiga serpente que foi lá no Jardim do Éden, quando Satanás se personifica naquela serpente, né, usa aquela serpente lá para poder enganar Eva, né? Então, a introdução dos erros, das heresias que foram disseminando, Satanás foi disseminando através desse símbolo, né? Então, vem aqui de novo, no Apocalipse, ele aparece aqui, né? Esse dragão que em Isaías 27 fala, que era referente ao Leviatã, que só Deus iria destruir esse Leviatã, que Deus mesmo destruiria ele e o mataria, né? Então, é interessante que Deus usa esse simbolismo, né, da serpente e do dragão, mostrando, fazendo uma referência das religiões pagãs, né, espiritualistas, né, que também foram grandes perseguidoras do povo de Deus ao longo das eras, né? E esse modelo de religião não ficou só lá no passado, a gente está vendo que está presente em nosso século também, vem ressurgindo, e ele ficou bem mais forte e evidenciado mesmo em 1798, né, com a Revolução Francesa. Ah, entendi. Então, estava falando em referência ao Leviatã, porque eu entendi que você estava falando referente à serpente do Éden ser um dragão. No caso, era o antigo formato, porque eu acredito assim, né? Até porque faz todo sentido, de acordo com a Bíblia, que o antigo formato da serpente, ela era um dragão, e como Ellen White fala, que tinha cores do ouro polido quando voava, tem todas as referências de um dragão bonito, né? Obviamente não soltava fogo e dourado, até porque se você olhar, os chineses, eles têm uma idolatria por um dragão dourado, um dragão lá que eu vi no Google, bem bonito assim, dourado, ou seja, eles têm todas essas coisas assim pagantes, então provavelmente ali eles obviamente não sabem, mas eles estão adorando, né, o formato provável parecido, né, com a antiga serpente, que obviamente devia ser mais belo, puro, suave e tal. E aí foi amaldiçoada e acabou rastejando, perdeu a asa e tudo mais. Mas, enfim, não era referente a isso que você estava falando, não. Era só porque eu acredito assim, aí eu pensei que estava, tipo, falando que dava, tipo, como eu acredito. Uhum. É que o dragão é um ser mitológico, né? Muitos povos pagãos adoravam o dragão. Desde a época de Jó, já se falava do Leviatã. Tinha essa ideia de uma serpente meio parecida a um dragão, já se falava. Uma ideia, a gente não sabe se isso é mito ou se podia ser algum animal realmente que parecia. O que a gente tem de concreto é que Satanás esteve lá no Éden, né, se for numa serpente, né, para enganar. Então, esse ser que é levado de novo aqui em Apocalipse é para mostrar um simbolismo, entendeu? O simbolismo de uma religião mística, espiritualista, e que veio perseguindo o povo de Deus através das eras, entendeu? E ela era representada pelos reinos, né? Você pode ver que na história esses reinos todos eles eram pagãos, né? E sempre Satanás estava ali querendo se introduzir dentro do povo de Deus para poder o quê? Ser uma contrafação, né? Poder levar o povo de Deus à queda, ao erro. E várias vezes a gente vê lá no Velho Testamento o povo de Deus acabava caindo, adorando outros ídolos, se envolvendo com essas religiões místicas, né? Sendo seduzidos por essas religiões místicas. E todo o esforço de Deus para trazer de novo o povo para a adoração verdadeira, né?
e era um conflito muito grande para que Deus pudesse resgatar o seu povo, de novo, trazer e resgate o seu povo, né? E a gente percebe que essa guerra ainda não acabou, ainda continua essa guerra. Aqui no final, em Isaías 27, fala que Deus vai destruir esse dragão, que representa Satanás, entendeu? E ele vem com essas ideias, que vem disseminando essas ideias, entendeu? Para tirar o foco de Deus e levar o foco para ele, né? Joel, se você tem mais alguma coisa para falar aqui? Só destacar um detalhe interessante, que está, melhor dizendo, relacionado com o sistema criado por Satanás para fortalecer a sua causa, fortalecer o seu reino e minar o exército daqueles que estão alistados na linha de frente da batalha de Miguel, né? Nós temos falsos conceitos relacionados com o grande conflito. As pessoas imaginam que a realidade do grande conflito se baseia na força, e não é exatamente na força que está configurado o ponto principal, o ponto central do grande conflito. Se o conflito fosse força, ele não existiria, porque Satanás não tem condições de medir forças com Deus. Ele não pode fazer isso, ele já perdeu, né? O ponto mais delicado do conflito está na sua essencial realidade, que é a parte ideológica. O conflito, ele é jurídico. E quando se trata dessa questão de um conflito jurídico, aí nós temos a participação humana ligada ao tema da adoração. E quando nós temos o tema da adoração no centro do grande conflito, aí nós temos um outro ponto, que é a questão da escolha, né, do nosso livre-arbítrio. E a questão da vida devocional, o tempo dedicado às coisas de Deus, o estudo da Bíblia, a oração, são elementos que definem e que configuram as nossas vidas diante desse cenário de grande conflito, porque quando eu dedico tempo para o estudo da Bíblia, eu dedico tempo para partilhar de conhecimento daquilo que Deus tem dado ao longo desses estudos, em momentos como esse, em momentos em que você vai para a igreja, em momentos em que você dá um estudo bíblico, em que você evangeliza, prega para alguém, você está literalmente, através do seu livre-arbítrio, configurando a sua vida espiritual e definindo a quem você serve, a quem você adora no contexto do grande conflito. O momento de entretenimento, os nossos momentos de lazer, o que nós conversamos, o que nós pensamos, os nossos ideais, tudo isso define quem adoramos, né? Então, em alguns momentos, é comum imaginarmos a realidade do conflito como que duas forças opostas lutando fisicamente, se degladiando, como acontece no filme de Hollywood, e em muitos momentos existe a impressão de que o conflito está ocorrendo na realidade espiritual, com seres espirituais se degladiando, e em alguns momentos existe o perigo de achar que o conflito é exatamente isso, e o conflito está diretamente envolvido conosco, né? O que nós escolhemos, o que nós pensamos, o que nós estamos fazendo com o tempo que temos para nos prepararmos para a volta de Jesus, a advertência que deve ser dada a outros, né? O evangelho eterno que precisa ser pregado, o preparo para o recebimento da chuva serôdia, as minhas escolhas diante do ministério dos anjos, que são espíritos ministradores a nosso favor, dados por Deus para estarem conosco. E as nossas ações, elas definem se eles
permanecerão ou não conosco. Se os anjos de Deus não estão conosco, os anjos de Satanás, consequentemente, assumem esse lugar, né? Essa posição. O Espírito Santo de Deus, que pode ser entristecido através das nossas ações, das nossas escolhas, daquilo que nós pensamos. Então, a questão do conflito ela é bem delicada e ela se configura exatamente no tocante às nossas escolhas e decisões, né? Então, é um ponto muito importante para pensarmos, porque esse falso sistema estabelecido pelo dragão, ele está extremamente focado nessa questão das ideologias, né? Nessa questão de conceitos, de ideias, de crenças, das nossas convicções. Foi a partir das convicções dos nossos primeiros pais que ele conseguiu entrar na cabeça de Eva, ele conseguiu entrar na cabeça de Adão a partir de convicções, né? Então, nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós pensamos e com o que está diante dos nossos olhos, dos nossos sentidos, na verdade, para que não sejamos enredados, assim como tem sido muitos daqueles que já fizeram parte da nossa realidade, hoje não fazem mais, e não é preciso ser perfeito como Adão e Eva para estarem blindados disso, porque eles no estado de perfeição caíram. Os anjos no estado de perfeição também caíram. Então nós precisamos clamar muito intensamente as misericórdias de Deus sobre nós. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao nosso horário, final do nosso horário. E no estudo da lição hoje de Apocalipse capítulo 12, nós estudamos sobre o dragão, né? Nós descobrimos que esse dragão corresponde ao períodos da história que vão do passado até o nossos tempos, né? Período de reinos, né? Que estavam ligados a impérios que estavam ligados a essas cabeças que representam esse dragão, que é Satanás, né? E o seu esforço que será demandado para poder lutar e derrotar o povo de Deus, né? E destruir isso, a gente vai ver ao longo do estudo de Apocalipse capítulo 12. Mas ao estudar capítulo 12 também nós estudamos sobre a pessoa de Miguel, o anjo de Deus, Jesus Cristo, né? Que veio com o seu grande exército de força e poder para poder lutar e destruir Satanás. E ele venceu Satanás lá no céu, Jesus Cristo. E também venceu Satanás. E nós vamos ver no estudo de Apocalipse capítulo 12 também que ele também vence Satanás aqui na terra, né? E por final, ele virá buscar o seu povo. Então fiquem atentos, continue conosco no próximo estudo da próxima semana, né? Ainda continuaremos no estudo de Apocalipse capítulo 12, já vimos sobre Miguel, já vimos sobre o dragão, e a próxima agora vamos estudar sobre a mulher. Quem é essa mulher vestida com o sol na cabeça e a lua em seus pés, né? Vestida de branco, né? E com a coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Quem é essa mulher que Apocalipse capítulo 12 fala? E eu peço a vocês que, eu falei próxima semana, mas próxima semana eu creio que não poderia estar aqui, porque, como vocês bem sabem, eu já tenho pedido oração para vocês também. Minha mãe está fazendo tratamento de câncer, tomando quimioterapia, eu teria que estar viajando com ela próxima semana agora, e creio que sexta-feira não será possível estar aqui em tempo hábil para a gente estar fazendo o nosso estudo. Então, na próxima sexta-feira nós não teremos estudo, deixaremos para outra sexta-feira, tá? Mas não desanimem, não, por favor, continue estudando o assunto, tá? Estudando por Apocalipse capítulo 12, e estejam conosco aqui no próximo estudo, para a gente dar continuidade a esse estudo, tá bom? Agora a gente vai fazer uma oração, e depois que a gente terminar essa oração, peço para vocês não saírem, porque a gente vai tirar um print, tá? Para lançar lá no grupo, tá bom? E fiquem todos atentos aqui à nossa oração. Eu vou pedir Joelson para fazer a oração final aqui com a gente, tá bom, Joelson? Ok, vamos orar. Santo Eterno Deus, obrigado por mais uma live, por mais um momento de estudo, e que a Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser, fortalecendo-nos, e que Teu Espírito nos transforme, mude o nosso caráter, renove as nossas mentes e nos capacite para vivermos a realidade de reavivamento e reforma. Obrigado pela participação de cada integrante deste grupo,
que vieram, que comentaram, que também ouviram, e que estes ensinamentos, essas orientações, elas deem norte e sentido para as nossas vidas. Abençoe-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos abrir como fala?